Primeira coisa, muito boa noite para todos e todas que estão acompanhando aí esse ciclo de entrevistas. Hoje nós vamos receber o poeta Jefferson Santana, que está lançando uma obra incrível que chama Poesia é o que Fica. E a ideia hoje é a gente encerrar esse ciclo de entrevistas, né? Nós estamos fazendo aí praticamente 2 meses. Como eu já havia comentado, essas entrevistas elas têm um caráter documental, né? Então elas ficam aí, a ideia é que elas fiquem registradas para que outros autores, outros escritores possam dar uma olhadinha, assistir, né? E usar essas falas aí de experiências dos autores como uma referência para seus escritos. Meu nome é Eduardo Kawamura. Eu sou editor da editora Versos Encantos, articulo a editora junto com a Laís Oliveira, e vou pedir para o Jefferson Santana, né, o escritor Jefferson Santana, se apresentar. Ele é um escritor que chegou agora na editora, muita felicidade nossa, né? É uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, e vamos lá, ouvir um pouquinho o Jefferson. Olá a todas e a todos, satisfação estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha arte, da minha caminhada. Muito obrigado o convite, Eduardo, Laís, editora Versos Encantos. É um momento muito rico, uma conversa aí que, enfim, vai ficar registrado, né? Vocês vão poder acompanhar. Para quem não me conhece, sou Jefferson Santana, sou poeta, nascido, criado, sobrevivente do Jardim Ângela. Eu gosto muito de usar essas nomenclaturas aí, né? Esses adjetivos, porque para quem não conhece, o Jardim Ângela é um bairro do extremo sul de São Paulo, um bairro que durante os anos 80 e anos 90 foi considerado aí o local mais perigoso do mundo, o local onde muita gente morria por bala, enfim, por motivos banais. É um bairro que se redescobre, né, se potencializa, sobrevive e se reinventa, né? E acho que eu faço parte da história desse bairro e, enfim, bebi muita coisa desse bairro e acho que estou podendo deixar alguma coisa para ele também, né? E sou professor da rede estadual de São Paulo, rede pública. Sou professor de língua portuguesa. Gosto muito de trabalhar principalmente com literatura. Sou formado em letras pela Universidade Mackenzie. Fruto das políticas públicas, sou pró-unista. Gosto muito de bater nessa tecla, porque se não fosse a política pública, se não fosse o programa social, eu não teria conseguido fazer a faculdade, pelo menos quando eu fiz a faculdade. Então você que é jovem, você que não é tão jovem assim, saiba valorizar e saiba defender as políticas públicas, porque elas são fundamentais para a gente tentar diminuir um pouco a desigualdade, né? E a educação foi um grande passo aí para eu poder, né, ser essa pessoa que tenta fazer alguma coisa pela tua quebrada. Acho que me formar em letras me deu um conhecimento acadêmico muito importante, mas eu acho que a grande formação da minha caminhada mesmo foram os saraus, foram os movimentos sociais. Eu acho que eu aprendi e aprendo muito todos os dias, e eu acho que beber dessas fontes foi fundamental para saber de que lado da história eu estava, né? O lado dos oprimidos, e o lado não só de ser oprimido, mas de tentar fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Muito bom. Bacana, Jefferson, saber um pouco dessa sua história. E já emendando uma coisa na outra,
Fala pra gente um pouquinho da sua produção, das obras. Quer dizer, esse é seu 5º livro, né? Então você já tem uma história aí de produção literária, né? Tem uma batalha aí no meio dessa caminhada. Então, se você puder comentar pra gente aí, fala também coisas que são importantes atreladas a essa obra, né? Questões sociais que são sempre presentes no seu trabalho enquanto escritor, né? Falar sobre as minhas produções me remete a uma época da vida que eu não podia nem pensar e nem sonhar em ser escritor, né? Mas que eu vi a partir dos saraus, a partir dos movimentos sociais, que era possível publicar, e não à toa já tenho 5 livros publicados, todos eles de poesia. O primeiro foi esse aqui, ó, Cantos e Desencantos de um Guerreiro, editora Rescisão, brincadeira, editora Escortece. Mas eu falo editora Rescisão porque é um livro que eu publiquei e eu paguei com o dinheiro de uma rescisão contratual, mais o fundo de garantia, né, de um emprego que eu tinha numa farmácia. E 2011 foi o ano que eu consegui concretizar essa obra. Essa obra traz muitos poemas da época que eu era adolescente. Eu escrevo desde os 13 anos de idade e é meio que uma antologia, né? O primeiro livro, eu até brinco com outros autores, eu falo, é meio que uma antologia, né? Você faz aí um apanhado, tenta entender um pouquinho de uma linha poética e publica, né? Então, é um livro que marca, inaugura a minha caminhada, não como poeta, porque eu já escrevia, já declamava em sarau, mas publicando, né? Registrando o nome de forma escrita. Cantos e Desencantos de um Guerreiro. E depois teve o Pétalas e Pedradas em 2014, um livro que também veio pela editora Rescisão, foi um outro emprego que eu tive, classe trabalhadora, né? Não tem tanta visibilidade no mercado editorial e para bancar os seus livros muitas vezes usa o suor, né? A produção do teu trabalho, aquilo que lhe resta, né? Dessa produção do trabalho. O que resta da mais-valia pra gente, a gente ainda transforma em arte. E Pétalas e Pedradas é um livro muito bonito. Muitos amigos contribuíram, né? Contribuíram com capa, ilustrações. É um livro que traz muito a temática amorosa, dos amores mesmo, dos desamores, mas também é um livro que traz muita política. Aliás, eu acho que a minha literatura, de certa forma, ela é muito marcada por essas 3 linhas, né? A amorosa, a dos desamores e a política. Terceira obra é essa daqui, Descaminhos, que eu publiquei em 2017. Falar desse livro é falar de uma nova fase, uma fase em que eu alio a arte da costura, da encadernação. Aí eu tenho que dizer também do coletivo Mínimo Diário, que é um coletivo que promove oficinas de encadernação, e eu participei de algumas oficinas, e a partir do que foi aprendido, que foi ali exercitado, eu vi que era possível fazer livros de forma artesanal. Nessa época aqui eu estava com pouquíssimos recursos para publicar um livro por uma editora, enfim. E decidi aliar então a minha poesia escrita, declamada, pensada, com a linha de produção poética, né? Então, Descaminhos marca uma fase bem bacana que traz esse livro aqui, ó, 2018, Sinto Muito, uma publicação também artesanal e muito bonita. Eu considero um livro muito bonito porque eu acho que eu amadureci na escrita e também acho que amadureci no próprio processo de encadernação. Eu acho que tudo é tentativa e erro, e eu acho que esse livro aqui, ele é o resultado de tantas tentativas, tantos erros,
de uma coisa que deu muito certo, é um livro que eu vendo até hoje, assim, e é muito bacana a recepção das pessoas desse livro, porque as pessoas falam mesmo, é um livro bonito, é um livro que traz poemas de tudo quanto é jeito, de vários estilos, então tem uma riqueza poética aqui, e eu sou muito grato por ter feito o Sinto Muito. E esse livro aqui, que é o mais recente, publiquei agora, 2021, em plena pandemia. Eu adiei muito esse projeto, não queria ter publicado na pandemia, até falei isso com a Laís e o Edu, mas eu acho que era necessário publicar o livro. É um livro que é necessário, é um livro que eu acho que eu tenho um amadurecimento poético muito presente mesmo, e ele é fruto de um processo de todo um autoconhecimento de mim mesmo, a minha relação com a poesia, né? O quanto que a poesia se fez presente na minha vida desde sempre, e esse título não é à toa, né? Poesia é o que fica, é o que marca mesmo todas as minhas etapas de vida, né? Pelo menos a maior parte delas, de tudo que eu passei, de tudo que eu li, de tudo que eu aprendi, a poesia de certa forma ficou e potencializou, enriqueceu a minha produção literária. Então aqui tem textos políticos e textos sobre a própria poesia, sobre o próprio fazer poético, muito interessante, né? A importância da poesia nesse mundo, né? Nesse Brasil aí golpeado, né? Para você entender um pouquinho do Brasil, também desses últimos anos, poesia é o que fica, muito bonito. E além desses livros aqui que são publicações autorais, eu tenho participações aí em antologias poéticas de vários coletivos, né? É importante dizer que, além de ser escritora, eu também sou integrante do Poetas Ambulantes, que é um coletivo que faz poesia dentro dos transportes públicos. Nós também temos uma antologia que publicamos em 2013. E é isso. A poesia caminhante, né, me fazendo caminhar e me fazendo produzir muita coisa bacana, né, e muita coisa necessária. Fantásticas ideias, viu, Jefferson? Muito legal isso que você está trazendo para a gente. E quanto às suas referências aí, uma coisa que a gente perguntou, né? Então, para todo mundo comentou, quais autores, que obras você, né? Que você tem enquanto referência aí para a sua escrita, para o seu trabalho de escritor? Falar um pouquinho agora das minhas referências. Poxa, eu bebi de tantas fontes na minha vida. Eu acho que hoje em dia é difícil até dizer quais são as referências principais, porque são tantas. Mas vamos lá, eu vou tentar, dentro de uma linha do tempo aqui, mostrar um pouquinho da importância de cada uma delas, ou de algumas delas, né? Quando eu comecei a escrever como aluno de escola pública. Eu falo que o primeiro texto poético que eu reconheci como texto poético mesmo foi uma paródia que eu escrevi numa aula de língua portuguesa da 8ª série, e essa paródia foi construída em cima de um texto do Drummond, e é um texto que fala sobre enchente. Eu lembro que a professora, né, ali explicando, né, falando, olha, vocês podem escrever sobre coisas que vocês veem, coisas que vocês vivenciam, e aproveitem aí do ritmo, aproveitem das ideias, dos poemas que vocês estão vendo aí para produzir algo, né? E eu estava na biblioteca da escola, nessa fase da vida eu não tinha muito costume de leitura e tal, e encontrei um livro do Drummond na biblioteca, né? Peguei assim e tal, meio que despretensiosamente, folheando, encontrei um texto chamado Caso Pluvioso, né? Um poema,
né? Os Drummondianos aí vão saber qual poema que eu estou falando, né? Que falava da Maria que chovia, uma mulher que sofria, né? E a gente tava num ano, eu lembro que era um ano que tava tendo muito caso de enchente, apesar que isso é muito recorrente em São Paulo, né? Não mudou muita coisa do começo dos anos 2000 para cá, mas assim, eu via muito noticiário, eu via muita gente, né, que tava envolvida, que tava perdendo muita coisa com enchente, e resolvi escrever um poema que falasse sobre enchente, né, a partir do caso pluvioso do Drummond. E fui super elogiado na escola. Então eu acho que foi o primeiro texto que eu me dediquei mesmo, vou escrever poesia, e eu vi que ali era o caminho, eu vi que ali, escrevendo, eu poderia falar um pouquinho sobre as minhas dores, sobre as dores do mundo, poderia me ajudar até no meu processo, porque eu era um adolescente com algumas questões aí, muito fechado, enfim, uma educação muito machista também, essa coisa de não poder se mostrar sentimental, frágil, né? Mas eu era um adolescente assim que tinha umas questões, e eu acho que a poesia me ajudou nessa época muito, foi meio que um processo terapêutico assim. E Drummond foi um cara que desde o primeiro verso até os dias de hoje me influencia muito, né? Muita gente fala, inclusive, que o Pétalas e Pedradas tem muitos poemas assim que remetem a Drummond, e alguns eu deixei até evidente. Escrevi até poesia que cita Drummond do começo ao fim. E então Drummond sempre esteve presente. Rosa do Povo, eu acho que é um livro extraordinário, um livro fundamental para você entender a poesia. Eu acho que não só para a literatura brasileira, eu acho que para a literatura mundial. O Drummond dessa fase, né? O Drummond aí da década de 40, né? Ele traz muito à tona na poesia essas dores, né? Do mundo, né? Um mundo em conflito, em guerra, com as ideologias, né? Ali fervendo. E o Drummond, acho que genialmente ele consegue trazer isso nesse livro, Rosa do Povo, né? Inclusive A Flor e a Náusea, que eu acho que é o meu poema preferido. Enfim, já declamei várias vezes, inclusive. Eu acho que tá muito evidente em mim, assim. Mas ao longo do tempo também fui conhecendo outros autores, outras autoras. Sobretudo, eu acho que foi muito importante também eu conhecer autoras, né? Eu fiz letras, né, como eu falei. Estudei numa universidade elitizada de São Paulo. Infelizmente, não fugi do padrão acadêmico. Então, estudei muito Drummond, estudei Clarice, um pouquinho de Clarice Lispector, que também é muito importante, apesar de ser prosa, mas é uma prosa poética que eu acho que assim, me enriqueceu muito, porque ler Clarice para mim, assim, desperta muita coisa, sabe? Clarice Lispector para mim era extraordinária. Mas eu acho que significou muito para mim também conhecer Carolina Maria de Jesus. Uma escritora também periférica, né? Escritora de uma favela. Uma escritora que foi esquecida durante muitos anos. E eu fiz um curso de letras todo e sequer Carolina Maria de Jesus foi citada. E os saraus me apresentaram Carolina Maria de Jesus. E eu vi uma escrita assim... muito potente, sabe? E a partir dela eu comecei a prestar atenção na literatura de outras mulheres negras, né? A Conceição Evaristo, né? Comecei a ir por esse caminho. E é importante dizer também que eu me tornei escritor com livro publicado, muito por conta também de eu ter visto outras pessoas do meu meio, né? Então conhecer os saraus me incentivou, e eu acho que eles são, os escritores e as escritoras dos saraus hoje, são grandes referências. E eu lembro da primeira
que foi Elisandra Souza, que foi a primeira escritora periférica que eu vi publicando um livro. A gente fazia uma oficina juntos, assim. A gente não conversava muito, enfim. Mas no ano de 2006, ela estava publicando um livro com a Quintê. E eu achei extraordinário, porque eu falei, caramba, é uma escritora, né, mulher aqui da periferia, tal, uma mulher negra, tal. E eu achava que para você publicar um livro, você tinha que morrer primeiro. E foi muito bacana ver ela publicando, né? Depois eu vi outros, né? Vi o Sérgio Vaz, pude conhecer o Sérgio Vaz. E eu posso dizer que eu tenho muitas referências que são amizades, assim, né? Eu gosto de destacar sempre 3, apesar de ter outras, né? Eu destaco muito a Michele Santos, que também é poeta, professora, inclusive fez o prefácio do Poesia ao que Fica. Eu acho que ela tem uma escrita única, as construções sintáticas dela na poesia são únicas. Gosto muito da Luz Ribeiro também. Luz Ribeiro é uma autora extraordinária, foi minha parceira no Poetas Ambulantes durante alguns anos. Uma mulher negra com uma potência poética muito forte e uma escrita que para mim tem muito da identidade dela e das descobertas constantes. Ela coloca muito isso, né? As descobertas, as fragilidades e você olha o texto de Luz Ribeiro, você identifica, né? Você que tiver a oportunidade, procura Luz Ribeiro. E o Thiago Peixoto, que também é amigo, um dos melhores amigos que eu tenho. É uma escrita muito rítmica, mas não só rítmica, né, essa coisa da rima, mas muito potente de ideias. Então ele preenche muito bem, não só a forma, mas também em conteúdo. Então eu destaco sempre essas 3 pessoas porque, além de serem amigos, tem uma identidade literária muito própria. E eu gosto disso. Num período, né, de internet, de várias coisas que se copiam, né? Inclusive na música, né? A música tudo se copia, né? Uma coisa faz sucesso, ganha dinheiro, tal, e se copia. Na literatura também. E você vê pessoas que fazem questão de ter uma identidade literária. Isso é muito bom, né? Tem outras pessoas também, enfim, ficaria aqui horas e horas citando, e trazendo para os clássicos também, né? Do Manuel de Barros também é um escritor que eu acho que recentemente, depois que eu descobri Manuel de Barros em 2014, quando ele estava morrendo, né? E me impactou demais conhecer, assim. Eu já tinha lido coisa do Manuel de Barros, mas nunca com atenção, sabe? Eu acho que eu não estava pronto. Em 2014 em diante, nossa, bebi muito de Manuel de Barros. Mia Couto também, especialista de prosa poética. Saramago. Então, é muita coisa. E eu tô falando só de literatura em língua portuguesa, né? Mas tem muita coisa boa para ser descoberta. E eu acho que eu bebi e bebo muito dessas coisas. E com certeza eu esqueci de citar várias outras referências. Mas é isso. Voltando aqui, né? Lembrando, essa entrevista ela é gravada, ela fica aí como registro, a gente não apaga, também está disponível no YouTube. Quem puder curtir a página, né? Para você que é amante de literatura, né? Quer apoiar uma editora independente, curte a página, né? Ajuda bastante a gente, compartilha com algum amigo, manda para alguém que gosta de literatura, fala da gente para as pessoas. Isso é uma forma de você apoiar a arte independente. Sobre o livro Poesia ao que Fica, você poderia falar um pouquinho mais para a gente, Jefferson, desse livro, dessa obra que você acabou de lançar? Bom, falar um pouquinho do livro Poesia ao que Fica, especificamente, né? Esse livro da editora Versos Encantos, essa capa aqui foi feita pela Laís, aliás,
Uma capa muito bonita que eu acho que sintetiza muitas ideias do livro. E o livro como um todo, assim, um trabalho muito bem elaborado. E é um livro que eu falo muito sobre o processo de autoconhecimento que eu tive que passar, vivenciar para escrevê-lo. Eu acho que esse processo, além de ser algo pessoal, né, sobre coisas, situações que eu vivi, pessoas que passaram pela minha vida, né, que entraram, que saíram, pessoas que permaneceram na minha vida. Eu falo também a respeito das vivências literárias, os livros que eu li nesse período, os poetas que eu conheci, os poetas que eu tive contato. Então, esse livro é fruto de tudo isso. Então, por isso que também é um autor, um Jefferson mais maduro. E tenho recebido várias devolutivas falando de quanto os textos têm sido riquíssimos em potencialidades poéticas. São textos muito bem elaborados, são textos que refletem muitas pessoas. Então é um livro que é um livro necessário. Por isso eu acho que não poderia deixar de publicá-lo, né? Então é um livro aí que está à disposição de todo mundo, né? Todo mundo que quiser entre em contato comigo, adquire. E é um livro que eu acredito que ele tá aí para chegar no trabalhador mais simples, no trabalhador mais comum, né? Eu falo muito dessa ideia, né, na minha vida, né, todo artista tem que ir aonde o povo está, né? Essa ideia do Milton Nascimento e do Fernando Brant. E acho que tem que chegar mesmo, tem que chegar não só fisicamente. Os acessos físicos nesse momento são quase impossíveis, né? São impossíveis em 99,9% das vezes, exceto as pessoas que convivem com você, né? Mas eu acho que a ideia tem que chegar, a ideia tem que conversar, a ideia tem que dialogar. Então, o meu livro, ele é para dona de casa, para doméstica, para quem trabalha nos serviços escolares, para quem está na periferia do mercado de trabalho, sabe? Tanto para quem está na periferia do mercado de trabalho, quanto quem conseguiu ascender alguma coisa, quem conseguiu conquistar algo mais. Porque é um livro que fala de Jefferson Santana como esse ser humano periférico, negro, né? Mas também fala de qualquer ser humano periférico, e todas as dificuldades que temos e todos os aprendizados que vão se estabelecendo, né? Então, tem recursos muito bem elaborados, tem recursos que talvez para algumas pessoas não sejam compreensíveis à primeira lida, né? Mas que com certeza vão reverberar e vão gerar curiosidade para visitar esses textos novamente, né? E eu acho que o bonito da poesia é isso, né? A poesia, diferentemente do texto em prosa, o texto narrativo, né? Mais narrativo, assim, porque a poesia também pode ter isso, porque na poesia você vai ler, você vai entender uma coisa, muitas vezes num jogo de palavra que o autor estabelece ali, porém você vai olhar no outro dia, né, com outros sentimentos, e você vai enxergar outras coisas, né? E mestres souberam fazer muito com pouquíssimas palavras, né? Eu falo muito do Leminski, da influência do Leminski na minha vida, né? Como um cara que escreveu poemas com poucas estrofes, mas estrofes que ampliaram tanto a visão e as formas de escrever literatura. Então eu tenho muitos textos nessa linha também, né? Falando aí de influências, né? Reafirmando aí
as influências. Então, é um livro para chegar mesmo. Você que é estudante também, está no ensino fundamental, no ensino médio, esse livro é para você. Você que é universitário, eu acho que é um livro que contempla, né, todos os públicos aí. Ou a maioria deles. Talvez o pessoal da elite aí, burguês aí, não goste muito de algumas ideias. Mas também, né, fazer o quê? Estamos aí para escrever também, para abrir os olhos dos oprimidos. É isso. Retornando aqui, né, e encantado aí com as palavras, eu ia pedir para o Jefferson falar um pouco da trajetória dele de escritor independente, né? Como que foi como foi e como está sendo, né, essa caminhada aí que é fundamental? Falar um pouquinho da minha trajetória como autor independente, né? Primeiro, é bonito, né, a gente contar essa história. Pô, nascido no Jardim Ângela, sobrevivente, nossa, que extraordinário, que bonito, né? Isso deve dar muito tema para as poesias dele. De fato, dá muito tema, escrevo muito sobre isso atualmente, inclusive, né? Mas não é fácil, é uma caminhada que você colocar o seu livro dentro da mochila, chegar nos lugares, oferecer e tal, e às vezes a pessoa até gostar, mas não querer pagar 30, 40 reais no teu livro, é doído, né? Lógico que se eu pudesse eu fazia até mais barato o livro e tal, mas as condições não existem para isso, né? Mas é uma caminhada dura que ficou mais difícil agora com a pandemia, né? Porque a pandemia agora nos tirou os eventos, os saraus presenciais, que era onde a gente podia mostrar a nossa arte, e o contato olho no olho, né, é diferente. Então a gente fica muito dependente aqui dessas telas, né, dessas caixinhas e tal. E às vezes isso não chega direito para as pessoas, ou chega de uma forma diferente, né? Então tá sendo muito difícil continuar fazendo arte nesse momento. Sobretudo pelo caos social que nós vivemos no Brasil. O Brasil vive uma época em que tudo está muito limitado, né? Então, muitas vezes o seu vizinho, o seu parente, seu familiar mesmo ali que está passando uma necessidade, muitas vezes é você também. Então a gente lidar com essas coisas e continuar sendo ativo, produtivo é muito difícil, né? E é uma coisa que muitas vezes o capitalismo exige da gente, né? O capitalismo exige que você seja produtivo o tempo todo, e não é assim. Nós somos seres humanos e a gente está sentindo muito essa pandemia, né? Então é uma maneira de... Eu estou procurando maneiras de sobreviver, né? O meu trabalho também como professor, e tentar, dentre alguns momentos, escrever e compartilhar isso, né? E publicar um livro, né? Poesia é o que fica. É um livro que eu não queria publicar durante a pandemia, por todos os motivos que eu falei, de não ter a presença física das pessoas, mas também que eu vi, né, por ser um livro que estava pronto, e pelo Verdes Encantos também ter apresentado um projeto bacana e viável para mim, eu vi que também era necessário deixar, né, porque estou convivendo aí com tantas perdas, né? Até o momento não tive nenhuma perda familiar assim tão próxima, mas já perdi amigos, conhecidos, alunos, ex-alunos. Então é doído essa relação com a morte tão próxima. Acho que eu nunca tinha vivido isso. E essa coisa de não adiar tanto, né, aquilo que está à sua disposição, né? Há certas coisas que não tem como, tem que adiar. Então, mas o livro aqui, o Poesia é o que Fica, era um livro que já estava pronto, né? Faltava aí a mão de uma editora para trabalhar nele e lançar. E estou muito satisfeito. Eu tenho muita vontade de fazer produções em prosa. Eu acho que eu
pretendo publicar mais um livro de poesia na sequência, assim, se der tudo certo, né? Talvez aí no ano que vem. E depois eu quero tentar alguma coisa em prosa, contos. Né? Tava até conversando hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Com uma aluna, eu tava apresentando alguns textos poéticos para ela, porque ela tava falando que ela escrevia tal, e ela falando muito de narrativa, né? E eu falando de poesia tal. E eu tenho muito interesse em partir para narrativa. Eu ainda não encontrei a estrutura ideal para a narrativa. Eu acho que você pensar personagem, você pensar o enredo como um todo é uma coisa que você tem que ter muita calma, muita paciência, né? Eu sou um cara ainda muito da poesia, da coisa, da potência linguística, mas eu acho muito bacana quem consegue construir narrativa. E eu tenho algumas coisas que eu acho que ainda não tão boas o suficiente para serem publicadas, mas tenho muita vontade de fazer. E um outro projeto que eu tenho, isso é uma coisa que eu já venho me cobrando há algum tempo, é um livro infantil de poesia. Acho que a gente fala tanto de chegar nas pessoas, e eu citei até, né, isso, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, e no meio do povo tem as crianças. São as crianças que vão renovar isso tudo. São as crianças que vão trazer novas potências, novos diálogos para esse mundo, né? Então a gente tem que conversar com elas. Eu sou privilegiado de estar na educação, de poder conversar com o pessoal do Fundamental 2, ensino médio, mas eu penso também nas crianças mais jovens. E eu, como escritor periférico, preto, eu acho que eu tenho muito a dizer e há muito que compartilhar. Sobretudo no universo onde são apresentados aí tantos escritores problemáticos, né? O pessoal que conhece Monteiro Lobato, não sei o que, né? Tá na hora da gente se contrapor, né? Não adianta só meter o pau no Monteiro Lobato e a gente não fazer nada. Então eu acho que é uma missão que eu já coloquei para mim e quero nos próximos anos fazer publicação de texto infantil. Ainda também não encontrei a medida correta para isso, mas eu tenho tentado em alguns rascunhos, enfim. Eu ainda preciso aprender um pouquinho mais, mas eu acho que logo mais vai ter coisa minha nessa área também. E quero fazer um mestrado, quero fazer quem sabe um doutorado também, né? Porque eu acho que a periferia tem que estudar, tem que ocupar seus espaços. Importante citar que na minha época de graduação eu fiz um trabalho de conclusão de curso assim que para mim também foi um marco, né? Que em plena Universidade Mackenzie eu consegui fazer um trabalho de conclusão de curso que falava de literatura periférica marginal, né? E uma proposta para a sala de aula, né? Porque eu estava fazendo uma licenciatura e eu acho que foi um passo muito importante e deixar um pouquinho da minha marca lá, né? Das minhas características lá, daquilo que eu estava vivendo e daquilo que não é abordado muitas vezes na academia, né? Então eu acho que a gente também tem que estar presente nos espaços acadêmicos. E quando eu falo de estar presente, é tanto como estudante produzindo conteúdo, divulgando novos estudos e tal, e também ser visto por quem está lá com as nossas artes, com as nossas produções. Acho muito bacana hoje o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, ser leitura do vestibular da Unicamp, né? O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Apesar que eu gostaria mesmo que não existisse vestibular, né? Essa é uma luta, né, que eu travo, mas enquanto ele existe, é bom que a gente esteja pelo menos nesse conteúdo, né? Então a gente está ocupando esses espaços também e isso é fundamental até para o estudante periférico, negro, enfim, ele também se reconhecer nessas coisas, nesses estudos, né? Então é isso.
Espero que a pandemia acabe logo, né? Que a gente sobreviva, que a gente consiga, que eu consiga trabalhar os meus traumas. Eu acho que nós todos como sociedade, pra gente seguir transformando o mundo para um lugar melhor, né? Um lugar mais igualitário e justo para as pessoas. E espero que eu consiga fazer isso tanto do ponto de vista da arte quanto do ponto de vista acadêmico. Não só as lutas, né? Mas eu acho que nesses dois lugares também. E agora, infelizmente, a gente está indo para o último bloco, né? Eu ia convidar o Jefferson para fazer as considerações finais e daqui a pouco eu volto para encerrar a entrevista. Gente, espero que vocês tenham gostado, né, do que eu falei. Enfim, também se não gostou, eu acho que é legítimo também. Ninguém é perfeito, eu estou muito longe disso. Enfim, estou tentando aprender, entender mais das coisas também. Espero que vocês tentem conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu estou no Instagram, @Poeta Jefferson Santana, divulgo muita coisa por lá. Poeta Jefferson Santana no Facebook, no YouTube, né? Tem algumas coisas, né? Eu tenho até um vídeo que eu falo um pouquinho dos meus livros, né? E, gente, vamos acordar, a gente precisa mudar esse país, a gente precisa mudar o mundo, né? Na resposta anterior eu falo muito disso, né? A gente precisa sobreviver a essa pandemia terrível, mas a gente também precisa colocar os alicerces para um novo mundo, para uma nova sociedade, né? E eu acredito que a gente só vai fazer isso com justiça social, sabe? Quando a gente puder, quando a gente não tiver essas desigualdades que a gente tem, quando a gente conseguir derrubar as opressões, então a gente tem que, em vida, trabalhar para isso, né? E fora Bolsonaro. E queria encerrar com um poema do livro Poesia é o que Fica, um poema que, enfim, tá até datado. Eu acho que é um poema que fala muito desse Brasil, desse mundo. Espero que ele desperte aí a curiosidade de vocês, tá? Muito obrigado, Eduardo, Laís, por tudo, pelo espaço. E vamos de poesia. Sobre vírus e a sobra da falta. Na solidão de indivíduos, somos um coletivo de ausências, sentindo a falta de família, falta de amor, falta de abraços, falta de ouvidos que escutem nossas vozes silenciadas. A falta de atenção, a sobra de tanta falta. Falta moeda de quem vale a força bruta do trabalho, faltando cada vez mais os direitos trabalhistas para quem segue valendo menos que o mínimo. R$600 do dito benefício que não é pago. Para quem segue valendo o peso de arrobas no discurso de um presidente fascista. Falta alimento quando dizem não poder faltar imunidade. Falta ser objetivo para quem não falta ser o objeto, o alvo. Falta atendimento médico para quem não falta o vírus, para quem não pode ficar em casa. Às vezes falta até a casa. Que para quem tem, às vezes falta água às 9 horas da noite. Falta o banho, falta lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Sobra a noite, para quem falta diversão. Faltam recursos, mas não faltam boletos. Mas ainda assim, não falta o privilégio de poder escolher qual deve ser pago. Ah, privilégio! Num país em que falta para 56% da população pretos de maioria pobre, periférica, inclusive de direitos. Mas a lei é implacável contra nossos corpos sem direitos humanos. Quem morre é sempre o mesmo corpo, quem parte é sempre da mesma parte. E seguimos sobrevivendo das sobras de toda a produção daquilo que nunca deixamos faltar para os outros. E que não nos falte poesia, que não nos falte literatura, arte, consuma autores e autoras independentes. E um grande abraço, né? Que a poesia chegue em vocês. E até uma próxima.
E foi isso. Muito obrigado, Jefferson. Né? Linda aí suas palavras, sua história, sua trajetória, a forma como você lutou pela sua obra e continua lutando, né? E acho que essa é a caminhada, né, de um escritor que atrela a sua obra à militância, à política, à construção de um projeto de sociedade. E acho que é uma forma muito legal da gente encerrar esse ciclo de entrevista. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem acompanhou todas. Elas estão disponíveis, estão aqui, estão no YouTube. E quem quiser comentar, pode comentar. Depois a gente retorna para responder. Tá legal? E um grande abraço, um grande beijo para todo mundo que acompanhou, para o autor. E estamos aí, fazendo outras ações aí. Um abraço, gente.